Vamos ao debate, então. Hoje estão comigo Roberto Tardelli, Juliano Medeiros, Hélio Beltrão e Samantha Maier, nosso time aqui. Boa tarde, bem-vindos todos. Vou começar pelo Hélio. Deve haver uma idade mínima, você acha, Hélio, para a aplicação hormonal? Eu e Hélio estávamos aqui trocando ideia no intervalo e falando sobre as nossas filhas que têm a mesma idade, 15 anos. Então, a gente está meio nessa discussão ainda. Pois é. Luciana, boa tarde a todos os colegas de bancada. Olha, idade mínima decretada, né, por lei, eu não sei, mas eu considero que para você tomar uma decisão sobre se você deveria fazer uma operação de troca de sexo ou usar um tratamento hormonal para hormônios para um sexo, para um gênero diferente do seu sexo biológico, eu acho que sim, a pessoa já tem que se autoafirmar, ou seja, alguma coisa ligada à idade adulta, pós-adolescência. Eu considero que quem está na puberdade ou antes da puberdade ainda não tem capacidade de fazer esse julgamento. E acho que os pais, no sentido de que devem defender o melhor interesse daquela criança naquele momento, também da futura criança que vai se tornar adulta, eles têm que levar em conta que é normal que haja angústia de adolescente, é normal que haja tal disforia de gênero, que haja grande confusão mental sobre se você está no seu gênero certo ou não. Isso é normal. Agora, você não pode, nessa altura, afirmar categoricamente que a melhor coisa que se deve fazer é você fazer uma troca de sexo naquele momento em que a criança ainda é uma criança, né? O que está iniciando a adolescência. Eu não acho que isso faça sentido. Eu acho que sim, deveria se esperar até uma idade em que essa criança possa se autoafirmar, que é após a puberdade, uma vez que ela se torna adulta, que ela se autoafirma na sociedade. Muito bem, é um assunto imprescindível, no entanto delicado, né, Tardelli? Porque o que a secretária coloca se a gente passar por essa fase, por esse momento, é um tempo que não volta mais. E talvez essas pessoas já tenham passado por um sofrimento intenso e os casos de suicídio ou de tentativas de suicídio são significativos nesse grupo. Ou seja, existe uma decisão para ser tomada e o assunto precisa ser discutido. Boa tarde a todos, boa tarde, Lu, boa tarde, meus queridos aqui de bancada. Samantha de Rosa é uma coisa para a gente ficar assim, olha, parabenizar a Aquarela que fez isso. Você sabe que tem a estreia do filme da Barbie, se eu não me engano, é hoje, né? Eu acho que foi de propósito, mas enfim, vamos lá. Mas eu posso fazer um depoimento? Sim. Eu trabalhei muitos anos numa vara do júri. E na vara do júri há o dissabor dos inquéritos de suicídio ali tramitarem. A questão do suicídio é uma questão muito pouco debatida no Brasil. E essa é uma questão dramática. A quantidade de suicídios é muito mais alta do que nós imaginamos. E suicídio de adolescentes e suicídios de idosos. Nós tínhamos muito. As duas pontas eram muito significativas. Temos um número significativo de suicídio de idosos, é isso? Muito alto, muito alto. Tá aí uma informação que a gente não costuma trazer. E a questão de gênero, o que é o adolescente? O adolescente é aquela pessoa, os Titãs têm uma música muito bacana sobre isso. Eu não sou mais a alegria da família, eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Ele vai se transformando, a transformação da puberdade é uma transformação dramática. E muitas vezes nessa transformação, eu concordo, Hélio, com tudo que você falou, assim, eu acho que é uma decisão dramática. Não é uma decisão só familiar, é uma decisão que você tem que buscar outros saberes. Você tem que estar, não é o seu filho dizer, meu pai, eu me sinto assim, eu me sinto mulher, eu me sinto... Você precisa de uma luz maior, certo? Porque é muito dramático para a criança que vai se transformar, né? Eu não sou de jeito nenhum eufórico de nenhuma das tendências, assim, sabe? Eu acho que é uma decisão difícil, né? É uma decisão que exige coragem, muito mais dos pais em aceitar o diferente da família. Não é tão fácil assim. A criança começa a ver que ela frustra expectativas dos pais, né? A frustrar as expectativas de quem colocou todas as expectativas
na criança é muito pesado para ela também. Pode ser um sofrimento intenso, um sofrimento com o qual ela não consiga conviver. Precisa que os especialistas estejam certos, corretos nos diagnósticos, Eu acho que né? isso tinha que ter muita força no Sistema Único de Saúde. Isso tinha que ser um debate do SUS muito intenso e sério. Não vamos traduzir essa questão, não vamos misturar essa questão com religiosidade. Isso é uma questão muito da pessoa, é da personalidade. A sexualidade é da personalidade, né? Não dá pra gente ser, assim, eufórico, sabe, impulsivo. Olha, meu filho disse que se sente assim, então vamos fazer, não é? Porque eu concordo que na puberdade, tudo que a criança passa a não ter é o mínimo de segurança. Ela não tem noção exatamente do que ela é, muito menos do que ela será, né? Mas eu acho que isso é um assunto para o SUS debater. Agora, sobre o SUS, só para dar um dado rápido, me chocou. Uma matéria de janeiro dizendo que só no Hospital das Clínicas da USP há 280 crianças para troca de sexo e para interrupção de puberdade, tratamento hormonal. Uma fila, né? Eu achei isso absolutamente chocante. Porque supostamente os pais estão apoiando e possivelmente médicos estão apoiando, e eu acho isso, conforme meu comentário, eu acho isso incorreto. Muito bem, eu quero ouvir a Samantha, porque a gente está falando da delicadeza do tema, Samantha, e da necessidade da gente ouvir os especialistas e a decisão dos pais do que pode ser melhor para o filho, né? Talvez o trem passe e você perca a hora, né? Exatamente. Então, é isso que é o alerta da secretária dos Estados Unidos. Lu, eu acho que concordo com o que vocês falaram, é um tema muito delicado, complexo, não é uma decisão que cabe apenas ao SUS, aos pais, ao Estado, porque na nossa Constituição de 88, né, o Estado e a sociedade têm o dever de cuidar das crianças e dos adolescentes. E uma decisão como essa, ela tem que ser baseada em estudos, né? Essa secretária coloca indícios, quais, né? Quais são as consequências? A relação entre esse tratamento e a diminuição de suicídio e tudo mais. A criança tem condições de avaliar que ela efetivamente quer mudar de sexo, ela tem essa condição, porque depois ela pode mudar de ideia. E quando a gente está falando em tratamento hormonal, a gente tem que saber também que essa é uma decisão difícil, porque a gente sabe que os hormônios têm consequências, inclusive podem acelerar o desenvolvimento de um câncer. Isso é tratado no mundo médico, até para crianças que usam hormônio para questão de crescimento, não é uma decisão fácil de ser tomada. Mas aí, eu acho que se você colocar essa decisão exclusivamente para o adolescente, no sentido dele optar, a gente vai ter que abrir mais a responsabilidade desse adolescente. A gente vai poder dizer que ele também é responsável penalmente, que ele também já tem capacidade civil. Eu acho que tem enfoques aí muito maiores, eu acho que precisa de muito estudo sobre isso, é uma questão muito complexa. Na adolescência a gente também muda muito de ideia, é um momento que a gente tem certezas e incertezas, né? Então a gente precisa de vários estudos para poder levar isso em consideração. Acho que, por enquanto, é tudo ainda muito, muito prematuro. E o que mais deve levar em consideração é a saúde desse adolescente, não só a saúde física, como a saúde mental. Então, a gente precisa de estudos aí multidisciplinares para verificar, daqueles que fizeram tratamento, quantos depois mudaram de ideia. A gente não tem estudo sobre isso, e eu acho que é algo que é necessário quando a gente vai falar de uma política pública de mudança de gênero na adolescência. E se a gente vai assumir isso, nós vamos assumir também que eles já têm capacidade civil e têm capacidade penal? Porque a gente está antecipando uma fase, porque no momento em que a gente está da Constituição de 88, o que eles têm? Eles têm uma proteção do Estado e da família. A gente vai retirar essa proteção nesse sentido? Eu acho um tema bastante complexo. Muito bem, vamos ouvir Juliano. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Hélio, Samantha, Tardelli. Prazer estar com vocês novamente aqui na CNN. Bom, acho que a primeira coisa, nós estamos de acordo que não é exatamente um tema para opinólogos, né? A gente aqui não é especialista no tema, então as nossas opiniões, elas obviamente devem estimular o debate, a reflexão, mas é preciso ter estudos, é preciso ouvir os especialistas, pessoas que estão investigando o tema, porque vamos lembrar que a sociedade, ao longo de décadas, invisibilizou as pessoas trans. Nós temos uma sociedade que criminalizou
pessoas, vamos dizer assim, com comportamentos que não se encaixavam dentro dos comportamentos heteronormativos, né? E por muitos anos essas pessoas foram criminalizadas, foram perseguidas no Brasil e no mundo todo. Então, primeiro que é um tema, a assimilação da sociedade dessas pessoas é um tema recente. E nós temos que ter, na construção de um ambiente democrático, de diálogo, de inclusão, maior abertura possível para entender fenômenos que são fenômenos, para a maioria de nós, relativamente recentes, porque a sociedade os negou por muito tempo, né? Os rechaçou por muito tempo. Segundo, a Rachel Levine, que é a secretária que é mencionada na matéria, ela não é só uma mulher trans, ela é também uma médica, ela é uma estudiosa do tema, ou seja, não está defendendo alguma coisa que ela tirou da cabeça dela ou expressando apenas a posição da comunidade trans, que obviamente tem que ser ouvida. São as pessoas que fizeram transição de gênero que sabem, que vivem na pele o que é enfrentar uma adolescência sendo tratado com uma identidade de gênero divergente daquela que ela sente. Então, claro que nós temos que ouvir os pais, claro que nós temos que ouvir os psicólogos, claro que nós temos que ouvir os médicos, mas vamos ouvir também as pessoas que passaram por isso. Quem sabe não pode ser uma boa ideia ouvir a Erika Hilton, nossa deputada federal do PSOL, que tem uma trajetória de incontáveis episódios de violência que sofreu ao longo da vida. A Érica Malonguinho, que foi nossa deputada estadual do PSOL aqui na Assembleia Legislativa. Aliás, vamos lembrar, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ao invés de tratar o tema com seriedade, com cuidado, acolhendo as pessoas que vivem essa situação, abriu uma CPI, pessoal. Tem uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma CPI negacionista, que tem como propósito investigar como que o Estado está fazendo de forma completamente irresponsável no Hospital das Clínicas, nos aparelhos de Estado, processos de transição de gênero. Ou seja, ao invés da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um órgão pago com salário, com dinheiro público dos nossos contribuintes, para pensar a legislação, ao invés dessa Assembleia compreender o processo, ouvir a comunidade trans, ouvir especialistas, ouvir médicos, está colocando gente que fala de cura gay para depor na CPI que foi aberta na Alesp. Então, esse tipo de instrumentalização política que brinca com a vida das pessoas, porque as pessoas trans são pessoas com direitos, são pessoas que vivem, pessoas que amam, e têm que ser tratadas com o máximo de respeito. Tratar isso como bandeira política, eu acho uma irresponsabilidade completa, que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem sido aqui uma referência nessa irresponsabilidade, nesse absurdo, que é deixar de ouvir quem vive o drama de ser uma minoria na sociedade, ao invés disso, tentar criar um palanque para disseminar posições de extrema-direita.